Saudações legais, ouvintes! Vocês estão bem? Espero que esteja tudo bom. Vamos dar continuidade aos nossos estudos aqui. Vamos falar do direito constitucional, especialmente do poder constituinte. Vamos lá? O poder constituinte é o poder originário em exercício por excelência. Ele é capaz de estruturar e organizar o Estado por meio da elaboração de uma Constituição. O poder constituinte elaborará elementos constitutivos, princípios regentes e os direitos fundamentais dos cidadãos. Limitará a atuação estatal, fixará competência, órgãos e instituições que compõem o Estado. A Constituição, como norma que é constituída de modo bem diferente que o legislador ordinário cria as normas ordinárias do ordenamento jurídico de um Estado cuja Constituição é do tipo rígida. Então, nesses estados adotantes da Constituição tipo rígida, fica claro que existem duas categorias de legisladores. A categoria dos legisladores constituinte, competente à elaboração das normas constitucionais, e a categoria ordinária, que é aquela competente para as normas infraconstitucionais do ordenamento. O poder constituinte é o poder de elaborar e modificar normas constitucionais. Poder constituinte é o poder de elaborar e modificar normas constitucionais. Para Canutilho, poder constituinte revela poder, força ou autoridade política, forças que atuam em determinada situação concreta, que criam, garantem ou eliminam uma Constituição entendida como lei fundamental da comunidade política. Segundo Emmanuel Sieyès, é a nação o titular do poder. Isso que se liga à ideia de soberania do Estado, uma vez que, mediante o exercício do poder constituinte originário, se estabelecerá a sua organização fundamental pela Constituição, que é sempre superior aos poderes constituintes. Atualmente, a titularidade do poder constituinte pertence ao povo. Vontade constituinte é vontade do povo, expressa por meio de seus representantes. Assembleias constituintes não titularizam o poder constituinte. A Assembleia é um órgão criado por delegação popular. Além da doutrina realizar a distinção da titularidade do poder constituinte, ela também define que o povo é um titular passivo do poder constituinte, pois não pode exercer, sendo o exercente aquele ente, poder, a Assembleia Constituinte, pessoa delegada para a criação do Estado. As formas de exercícios do poder constituinte. Então, são formas, apesar da doutrina afirmar que é titularidade do povo, o poder constituinte, este nem sempre é realizado de forma democrática, digamos assim, o que resulta numa criação autocrática da Constituição. Então, mesmo sendo de titularidade do povo, o poder constituinte ainda assim pode ser exercido de duas formas, democrática e autocrática. Autocrática é a Constituição outorgada, aquela estabelecida pelo indivíduo, grupo líder do movimento revolucionário que alcançou o poder sem a participação popular. Então é ato unilateral do governante que autolimita o seu poder e impõe as normas constitucionais ao povo. O exercício constitucional é exercido pela única vontade do detentor do poder. É um poder constituinte usurpado sem a participação dos governados. Já no exercício democrático de poder constituinte, o povo escolhe os seus representantes numa democracia participativa e forma a Assembleia Nacional Constituinte ou Convenção. Aqui a Constituição elaborada é promulgada. Essa atuação do poder constituinte, compostas por representantes do povo eleitos democraticamente, é a forma típica do exercício democrático desde a Convenção da Filadélfia em 1787 e a Assembleia Francesa em 1789. O exercício do poder constituinte, exercido de forma legítima ou usurpação, vai sempre romper com o sistema constitucional anterior, e nesse caso vai ocorrer a manifestação de um poder constituinte novo. O poder constituinte originário é o
poder constituinte novo. O poder constituinte originário é também conhecido como inaugural, inicial, genuíno. Ele instaura uma nova ordem jurídica e rompe completamente com a ordem anterior. Tem por objeto fundamental a criação de um Estado novo, diferente daquele que vigorava anteriormente. O poder constituinte também pode se subdividir em histórico, que seria o verdadeiro poder constituinte que inaugura um novo Estado em todas as suas formas, é realmente originário. Mas o poder constituinte também pode ser revolucionário, é aquele que rompe por completo com a ordem instalada anteriormente e instaura um novo Estado. Para Alexandre de Moraes, a ideia de existência de um poder constituinte é suporte lógico de uma constituição superior ao restante do ordenamento jurídico, que em regra não poderá ser modificada pelos poderes constituídos. Esse poder constituinte é distinto, anterior e fonte de autoridade dos poderes constituídos. São dois os momentos de elaboração de uma nova Constituição: o poder constituinte material e o poder constituinte formal. Material é a ideia política de criação de um novo Estado. Material é uma ideia política. Depois de criada a ideia do direito, ela é dotada de força e forma jurídica, transformando-se num poder constituinte formal, elaborando-se a Constituição. É no poder constituinte formal que ocorre, na prática, a elaboração da Constituição. Traz juridicidade e forma a ideia de direito. São características do poder constituinte. Ele é inicial, autônomo, ilimitado juridicamente, incondicionado, soberano na tomada de suas decisões, um poder de fato e político permanente. Inicial, pois instaura uma nova ordem jurídica, rompendo por completo com a ordem anterior. Autônomo, visto que a estruturação de uma nova Constituição será determinada autonomamente por quem exerce o poder constituinte originário. Ilimitado juridicamente, no sentido de que não tem de respeitar os limites impostos pelo direito anterior, com as ressalvas a seguir. Então vamos ver. Ele é incondicionado e soberano na tomada de suas decisões, porque não tem de submeter-se a qualquer forma prefixada de manifestação. Poder de fato e poder político, podendo ser caracterizado como uma energia ou força social, tendo natureza pré-jurídica, sendo que, por essas características, a nova ordem jurídica começa com a sua manifestação e não antes dela. É um poder então permanente, já que o poder jurídico originário não se esgota com a edição de nova Constituição, sobrevivendo a ela e fora dela como forma e expressão da liberdade humana, em verdadeira ideia de subsistência. Para a corrente justnaturalista, o poder constituinte originário não seria totalmente autônomo na medida em que haveria uma limitação imposta, qual seja, ao menos o respeito às normas de direito natural. O Brasil adotou a corrente positivista. O poder constituinte originário é totalmente ilimitado, apresenta uma natureza pré-jurídica, uma energia ou força social, já que a ordem jurídica começa com ele e não antes dele. O poder constituinte derivado. Poder constituinte derivado é também conhecido como secundário, reformador, de segundo grau. Ele é um poder que pode modificar a Constituição Federal, bem como as estaduais. Ocorre somente mediante expressa previsão no texto constitucional originário, conhecendo limitações expressas e implícitas, sendo estes os motivos do controle de sua constitucionalidade. São características do poder constituinte derivado: ser limitado e condicionado. É um poder jurídico porque integra o direito, está presente e regula o texto da Constituição Federal. Ele é derivado, pois é instituído pelo poder constituinte originário para modificar e complementar a sua obra. Ele é limitado ou subordinado,
porque encontra limitações constitucionais expressas e implícitas, não podendo desrespeitá-las sob pena de inconstitucionalidade. Ele é condicionado porque a sua atuação deve observar fielmente as regras pré-determinadas pelo texto constitucional. Na aprovação de uma emenda à Constituição, por exemplo, deverá ser estritamente observado o procedimento do artigo 60 da Constituição, sob pena de inconstitucionalidade. E atenção mesmo, poder constituinte derivado ainda subdivide-se em reformador e decorrente. Então vamos agora falar do poder derivado, constituinte derivado reformador, e para o próximo podcast a gente fala sobre o decorrente. O reformador é o poder constituinte derivado capaz de modificar a Constituição Federal por meio de um rígido e específico procedimento estabelecido pelo poder originário. Essa alteração, manifestação do poder constituinte reformador, verifica-se por meio de emendas constitucionais, lá no artigo 59, inciso 1º e 60 da Constituição, e artigo 60 da Constituição. É um poder condicionado pelas regras impostas pelo originário. Na Constituição Federal de 88, o poder constituinte derivado foi atribuído especialmente ao Congresso Nacional, podendo-se alterar o texto constitucional mediante dois procedimentos: as emendas, o artigo 60, e a revisão constitucional, essa que foi prevista lá no artigo 3º do ADCT. Ouvintes, este foi o nosso podcast sobre o poder constituinte. Para o nosso próximo podcast, a gente vai falar sobre o poder constituinte derivado decorrente. Eu espero vocês até lá. Boa noite, bons estudos!